Fala aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui ao ciclo de debate da OnStage, com participação, colaboração também da Olga e do HR Studios. E hoje, agora, a gente está aqui com o meu querido amigo Felipe Araújo, que vai conversar sobre direção de palco e também um pouco da experiência dele, né? O Felipe Araújo, eu sou suspeito de falar que, além de um grande amigo, ele trabalha com uma das bandas que, assim, para mim, é uma das melhores bandas da atualidade, que é o Borknagar, da Suécia, né? Eles são suecos. Noruega. É Noruega. tudo ali, tudo frio. E aí ele vai falar um pouco da experiência. Vamos lá, Felipe. Primeiro conta a sua história, né? De começando como músico até a parte mesmo de produção artística, né? Que você começa a sua carreira como músico de banda de black metal e aí de metal extremo e depois você segue para a parte fora do palco, para a parte de produção artística mesmo. Isso. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a oportunidade, o espaço. Bom, assim, eu sou do subúrbio aqui do Rio, né? E eu sempre cresci na música. Meus pais sempre tiveram samba, roda de samba, pagode. Meu irmão toca cavaco. Ele chegou a tocar naquele grupo Raça. Então, assim, quando eu era pequeno, eu já estava ali permeando no meio da música e eu sempre ficava ali no pescoço, na orelha de todo mundo, vendo o pessoal tocar. Isso sempre me apeteceu muito, né? E aí, logo na adolescência, quando eu comecei a tocar guitarra, e assim, minha primeira banda de black metal já foi com 14 anos, 14 para 15. E uma coisa foi levando a outra, né? Eu sempre quis fazer isso, né? Então, quando pintou a oportunidade, na época, para eu cantar no Unearthly, eu vi aquilo como uma chance única, né? Era um momento que eu tinha que aproveitar, dar o meu melhor. Eu nem era vocalista na época, assim. Foi algo surpreendente até para mim mesmo, sabe? Mas eu encarei. E dentro da banda, né, eu tive a oportunidade de rodar mais de 20 países. Então, eu tive a oportunidade também de conhecer muito o lado do backstage, né? Muito o lado da produção, dos estúdios, das produtoras, das agências de turnê e tudo mais, e como funciona aqui, né? Na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, na Rússia, né? No leste europeu. Cada lugar tem sua logística, sua mecânica diferente. E, paralelamente a isso, né? Com a banda, foi quando eu comecei a gostar desse lado, né? Passava muito tempo em estúdio. Então, quando a gente foi gravar o meu primeiro disco com a banda, chamado Age of Chaos, a gente foi gravar em São Paulo. E logo lá eu fiz amizade com o dono do estúdio, o Ciero, que foi a pessoa que, assim, me abraçou, me botou para morar literalmente no estúdio. Passei alguns meses morando no sofá lá e aprendendo tudo que podia aprender do dia a dia de um estúdio, né? De uma produção, de uma gravação. E, com isso, eu tive muito contato com o pessoal do Crisium e outras bandas, né? Torture Squad, Claustrofobia, outras bandas lá de São Paulo, que acabou tornando uma amizade, né? E foi um processo evolutivo, né? Dia após dia. Daí, com a Unearthly, eu cheguei a gravar na Polônia também, né? No estúdio Hertz. Também foi outro aprendizado, porque assim, eu não estava ali também só como músico, né? Estava também aprendendo ali também a mesma coisa. E o que é muito legal desse mercado é que quando as pessoas te conhecem, assim, você explica a sua situação, fala assim, olha, eu amo produção, eu amo não sei o quê, mas quero aprender aqui. Você pode me ensinar? Você se incomoda se eu ficar aqui? E o pessoal, a maioria das vezes, é aberto, né? E até uma coisa interessante se falar para quem está assistindo, né, que não é de muito desconhecimento, né? Foi um movimento que teve no Brasil em meados de 2000, né? Foi um movimento que surgiram muitas bandas de metal extremo que ganharam até projeção lá fora. Então você tem o Crisium surgindo. O Crisium hoje em dia talvez seja uma das maiores bandas de metal brasileira fazendo som lá fora com reconhecimento internacional, Torture Squad. Então, e você teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, você teve um movimento também forte dessas bandas. Então, você tem, por exemplo, a gente tem a live também do Jonathan, né? O Jonathan, que é do Lacerated Carbonized.
que é uma banda que surge naquela época, né, na época com outro nome, Me Vira, hoje em dia é um dos grandes expoentes do metal extremo nacional, com outras bandas, mas você tem aquele momento que você tem um boom de bandas acontecendo no Brasil. E o Felipe fazia parte do Unearthly, né, que junto com o Mistress também eram um dos grandes nomes da cena do Rio de Janeiro de metal extremo, né? E isso possibilitou você fazer show não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Onde você tocou, por exemplo, com o Unearthly? Olha, a gente fez muito. Começou aqui na América do Sul, né? Nós fomos uma das primeiras bandas a fazerem turnê na América do Sul. E tudo de estrada, né? Fomos daqui até Colômbia de estrada. Passamos pelo Mato Grosso do Sul, fizemos Bolívia, Equador, Peru, até chegar na Colômbia. Assim, foi bastante chão, assim, foi né? Cansativo, você dá para ver, foi cansativo. Depois, e assim, mas logo depois disso, dessa que foi minha primeira turnê, foi interessante você falar do Lacerated, que agora é o LAC, né? Eles foram a primeira banda que eu apadrinhei, assim, foi a primeira banda que eu peguei e falei, vou ajudar vocês, vou produzir vocês. E foi também um trabalho mútuo ali, e paralelo na carreira deles, né? Depois a gente fez muito leste europeu, assim, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia. Teve uma época que a gente chegou a fazer 26 datas só no leste europeu, assim, passando por Bulgária, Romênia. E o leste europeu é um mercado consumidor do metal extremo brasileiro, né? Você vê que o próprio sim, LAC sim. também, Também. Com o Jonathan a gente conversa sobre isso, ele é um mercado que assim, as bandas nacionais de metal extremo têm espaço lá para tocar. Tem. Porque a Rússia é muito parecida com o Brasil, assim, em vários sentidos, exceto pela neve, né? Mas em vários outros sentidos é muito parecida, assim, a população, e de uma forma geral. E eles sempre foram muito bem receptivos, né, com o tipo de som que a gente faz, né? Mas não só na Rússia também, assim... Polônia, né? Assim, Alemanha a gente fez, França, Bélgica, fizemos a Europa Central também, assim. Foi bem interessante. E Estados Unidos, assim, que eu acho que daqui do Rio, acho que nenhuma outra banda fez, assim, banda de metal, né? Chegou a fazer turnê nos Estados Unidos. E banda brasileira, exceto as grandes, né? Crise, Sepultura e tal, o Angra. Acho que só 2 ou 3. Assim. E como é a recepção nesses países? Você chegando na época como brasileiro, tocando metal extremo do Brasil, que é uma coisa exótica, né? Vai até para fora exótico, você sendo recebido nesses países. Tem público? Você tem como fazer uma turnê, ser lucrativo? Como funciona uma turnê dessa europeia? Ou americana mesmo? Assim, depende da América Central e nos Estados Unidos. O que muda é a logística, porque assim, nos Estados Unidos você tem a questão do visto e de outras coisas. Mas, em geral, nos Estados Unidos e na Europa, você consegue fazer com motorhome, com coisas que dá para cair o custo geral da produção. Enfim, algumas bandas locais apoiam, então você divide equipamento. Mas é uma estrutura que você precisa planejar muito antes, né? De preferência com 1 ano ou 6 meses, no mínimo, de antecedência. Agora, em questão de receptividade, assim, o que é difícil é porque são os mercados mais concorridos. Então, assim, na mesma noite que você está tocando em Berlim, tem o show do Creator. Você está tocando em San Antonio, no Texas, tem um show do Slipknot e o Lamb of God, entendeu? Outra data que a gente estava no Texas também, em El Paso, estava tendo show do Saxon e Motorhead, sabe? Então, assim, é o nível... Concorrência desleal, né? É o nível de concorrência que não dá para você entrar nessa competição, assim, né? São bandas que já estão aí 40, 30 anos. E é mais fácil fazer turnê lá fora ou aqui no Brasil? É mais fácil fazer lá fora por conta da logística. Casa de show tem mais estrutura, tudo isso? Porque assim, é mais simples. Você consegue negociar diretamente ou com uma produtora ou com a casa de show. E você tem os acordos às claras, assim, é muito simples. E o transporte você consegue fazer praticamente todo terrestre, entendeu?
e com todo mundo junto. E isso facilita na logística muita coisa. Aqui na América do Sul, assim, para umas bandas que já estão... Até porque a distância que você percorre, você vai fazendo mais shows do que você consegue percorrer também aqui no Brasil ou na América Latina. Sim, né? Sim. Na Europa, você ainda consegue fazer com distâncias curtas, né? Entre 3 e 6 horas. Mas nos Estados Unidos você não consegue. São distâncias longas, assim. De no mínimo 6, mas a média é de 8, 9 horas. Até para as turnês maiores. Porque o pessoal está acostumado a se deslocar para a capital daquela região ali e assistir o show. Que é mais ou menos uma lógica que acontece também no Brasil, né? Você vai ter o show central numa Paulo, capital, Rio. São Paulo, Curitiba, e você vê... Nordeste acontece muito isso, você bota numa cidade, você Recife, vê que as cidades... Né? Vem o pessoal das outras cidades Salvador, vão para lá assistir o show. Mas aí, continuando a sua história, tu começa, obviamente, na parte musical, né? Sim. E aí vai se inserindo por gostar na parte não vista do palco, né? Que é a produção. Exatamente. E aí, quando você começa, lá na Polônia, você começa a ter o contato mais forte mesmo na gravação do álbum do Unearthly, né? Isso. E aí, como começa a funcionar? Foi ao longo do tempo, assim, né? A gente vai fechando uma produção, um trabalho, uma coisa, sempre... porque é uma carreira, né? Assim, as coisas não acontecem da noite para o dia. Não tem bolinho, né? Você tem que construir uma carreira. Você vai criando o seu nome ali dentro daquela profissão que você exerce. Então, é o dia após dia. Você tá sempre trabalhando nas produções, está sempre nos estúdios, não sei o quê. Então, o networking é muito importante, né? E com isso eu fui desenvolvendo o networking. Depois dessa gravação lá na Polônia, eu comecei a produzir mais aqui, gravar mais bandas e cada vez mais trabalhar com as bandas ao vivo, né, mixando ao vivo. E uma banda foi puxando a outra, né? Um artista chamando o outro, um outro. Quando você vê, sabe, já é história, né? As coisas já passaram. Não, e o network, para quem não sabe, o network do Felipe, uma vez eu estava conversando com ele, aí eu falei, pô, essa banda que eu tô escutando muito boa, Lepros, lá da Noruega, Lepros, era a banda do Jorginho lá, conheço o baterista, assim, não é Jorginho, deve ser, como é, Nielsen. Bard. Bjorn, aquele tipo de nome norueguês. Ele, não, conheço ele, amigão meu, troca aqui o WhatsApp com ele. Então você vê exatamente isso, assim, que o network também é muito importante nesse meio. Assim, a confiança no seu trabalho, de conhecer e saber. E aí você, obviamente, você teve aí você cada vez mais foi indo para o lado da produção. Você teve um tempo com a No Class, né? Isso. E aí conta um pouco da história da No Class, como a No Class se formou, né? Quais shows vocês fizeram com a No Class? Vocês pegaram várias turnês latino-americanas de bandas de metal extremo com nome, né? E aí nesse período, conta mais ou menos como foi mesmo a criação da No Class, como ela surge e qual foi a proposta dela e o que vocês fizeram nessa época. Então, por conta dessa minha carreira como produtor, como técnico de som, enfim, e com o trabalho que eu já exercia com a banda, né, com a minha banda na época, no final de 2015, quando eu cheguei justamente de uma turnê dos Estados Unidos, eu descobri que estava com um problema de coração e aquilo meio que botou tudo on hold, né? Ficou tudo suspenso, tudo parado, não podia mais entrar no avião, não podia mais pegar a estrada, não podia fazer mais nada. Então foram 6 meses ali completamente parados. E nesse período, o Paulo e o Jonathan do LAC, eles me procuraram e falaram, pô, você já tem um conhecimento, você já conhece o pessoal, o que você acha da gente fazer uma produtora? E a gente começou a fazer um brainstorm sobre isso, né? Discutir quais áreas que a gente poderia trabalhar, o que a gente poderia oferecer. E foi nesse período, no final de 2016, que a gente começou a montar tudo. Aí montamos uma agência e trabalhamos com muitas bandas, né? Fizemos o show do Marduk, fizemos show do Cradle of Filth, L7, Xamã, Ectomorph, fizemos a turnê do Ectomorph aqui na América do Sul. Fizemos várias outras bandas, né? Aí a gente começou a pegar umas bandas menores
da Europa e a distribuir essas bandas aqui. Fizemos outras turnês menores, assim. E era uma agência que mantinha a gente sempre bastante ocupado, né? E aquilo ali foi o foco durante alguns anos, até o final de 2019, início de 2020. Pandemia, não tem mais show, não tem mais nada. Acabou, mas a gente está ainda repensando, né, essa parte da sociedade e tudo mais, mas o que é mais importante, como eu falei antes, é a carreira que você desenvolve dentro da produção. Então, assim, eu acho que hoje, justamente por eu ter atuado em diferentes frentes, né, como músico, como produtor, como técnico de som, como, sabe, de várias frentes, isso já me dá outra perspectiva de como montar uma produção, de como lidar com o artista. E na época da No Class, eu me lembro que vocês tinham um modelo muito interessante de atuação, de agenciamento, que era trazendo artistas bem pequenos ainda, ou que estavam começando, para a América Latina e fazendo também um caminho inverso, ou seja, pegando artistas menores aqui de metal e levando para lá, para a América Latina e para a Europa, né? Aí eu me lembro até quando eu tive a conversa com o Kleber, que eu falo do show do Night Demon que vocês trouxeram. Foi. Que foram fechar uma data extra aqui no Rio de Janeiro, já não tinha mais local, fizeram no estúdio, que a gente está falando de questão de sonora, né? Que ali eles fizeram um som no estúdio, que eu nunca imaginei que o som de um estúdio soasse aquele. Você vê que, na verdade, é o artista que tem a capacidade musical. Mas aí, para falar mais ou menos como funcionava essa logística, e até para o pessoal que está assistindo, que tem banda, tudo mais, que obviamente que assim, o sonho de todo mundo que tem banda, que é artista, é fazer turnê. É saber como é uma turnê, como é que funciona. É fundamental. Né? Como você fazia isso, como você... A primeira parte, como era a produção de você trazer os artistas menores, como eles te procuravam, obviamente o networking influenciou muito isso, né? Sim. Mas como você trazia, como você fechava as datas, porque não é um artista, às vezes, de casa para nem 200 pessoas. Às vezes é artista que vai ter que tocar como abertura de um outro show que está acontecendo ali no local. E assim, são artistas que eles não têm público necessariamente, porque eles estão começando. Estão construindo. Estão construindo a carreira. Então, às vezes, são... Da mesma forma que aqui você vê a pessoa que está começando a carreira, ela tem que bancar a viagem, tem que bancar vários gastos dessa produção. Lá fora também eles faziam isso também o contrário, ou seja, era o artista que estava vindo, também estava bancando a passagem dele, estava bancando a viagem e ele precisava fazer show, ou seja, todo local que pudesse fazer show nesse caminho, eles estavam marcando data. Então, como funcionava? Primeiro trazendo e depois a gente conversa sobre a ida, né? Tá. Assim, tudo depende da logística, né? De quem é o artista, quantas pessoas ele vai colocar na bilheteria e fazer uma bilheteria de acordo com a realidade daquele artista. Então, tem que entender se é um show para 20 pessoas ou se é um show para 2.000, entendeu? Cada artista tem que estar ciente também do próprio público que tem. Assim, acontece muitas vezes, com o próprio Ectomorph também. Eles tinham uma expectativa muito maior do que realmente foi. Para quem não conhece, o Ectomorph é uma banda muito grande, muito consolidada na Europa, né? E aquela coisa, que o mercado musical, às vezes o artista ele é grande em um determinado local, mas em outro continente ele não tem esse tamanho. E aí você tem que atender a expectativa do artista para a realidade, não é uma coisa tão fácil quanto parece, né? Então você vê artistas gigantescos, por exemplo, nos Estados Unidos, e aqui não tem 1/10 do público que tem nos Estados Unidos. Às vezes um artista gigantesco na Europa não tem público nenhum nos Estados Unidos também. Toca para 10.000 pessoas na Europa e chega nos Estados Unidos toca para 300. Então, assim, a adequação, entender qual é o público do artista também é uma parte muito importante dessa estruturação, né, do negócio. Exatamente. Até porque você tem que saber como vai estruturar, porque senão nenhuma produtora sobrevive. E você não consegue ter uma carreira nesse meio. Entendeu? E aí, novamente, ninguém está aqui falando que as pessoas que trabalham com produção, principalmente nesse meio, trabalham porque amam o que fazem. A gente teve o Rodrigo aqui, tem o Felipe, tem o Jonathan,
tem o Kleber, é um pessoal que ama o que faz. Exatamente. Então, assim, quer fazer a coisa acontecer. Agora, ninguém pode, obviamente, criar um modelo, e aí é a grande preocupação, e aí é importante esse debate, né? Para as pessoas que também têm esse interesse, queiram entender que também você tem que saber que a conta tem que sempre fechar, porque senão você não consegue durar muito tempo. Ninguém está rasgando dinheiro aqui. E, senão e isso é uma coisa que, infelizmente, não, e aí até esse ciclo de debate, essas conversas que a gente está tendo é bem interessante, para mostrar que tem que entender mais ou menos como vai funcionar isso, porque além do risco, como você falou, de rasgar dinheiro, né, muita gente, né, todo mundo trabalha, acaba aprendendo na porrada, né? E aprender na porrada é uma coisa complicada, porque às vezes você pode ter um prejuízo que inviabiliza todos os outros projetos. Sim. Foi o que aconteceu com a Nucleus, né? Um dos prejuízos que a gente teve foi uma coisa tão avassaladora que brecou a empresa, né? Brecou a agência. Então, é realmente isso, assim, tem que ter cuidado com todos os aspectos da logística, e assim, todos os detalhes, né? Você tem que fazer um tour booking, saber que horas começa no dia, que horas termina, sabe? Tem do lobby call ao caramba, tá me faltando a palavra, ao curfew da saída. E isso do lobby call é o horário que você chama, para quem não sabe, é o horário que você chama todo mundo no hotel, onde estiver hospedado, para sair, para continuar a turnê, né? E o Luiz do Simpla estava aqui, aí ele falou uma coisa, até com o Matheus entrevistando, conversando com ele, aí ele falou uma coisa assim, aquela coisa que a gente entende do músico, do roqueiro doidão, antigamente, hoje em dia acabou, tem que ser profissional. E é exatamente isso, porque você toca, termina o show 2 da manhã, vai para o hotel, dorme um pouco, e 6 da manhã já tem que estar todo mundo pronto, com as malas feitas para pegar a van, para ficar 6 horas numa estrada, para chegar no outro local, passar o som, jantar e tocar, né? É exatamente isso. Então, assim, cada lugar tem uma logística diferente, né? Aqui na América do Sul, as bandas maiores fazem de avião. Então, as bandas que nos Estados Unidos e na Europa fariam de van, ou de ônibus, ou de, enfim, motorhome, aqui eles têm que fazer de avião. Então, essa logística também encarece, muda os horários. Então, você tem que se adaptar às normas de cada lugar. Por exemplo, na Europa, assim, o pessoal pensa muito, nossa, vou viajar, vou conhecer vários países, e etc. Só que não é tão simples assim. Você tem que entender, por exemplo, na Suíça, que eles taxam merchandising, na Rússia também. Então, você tem que saber os caminhos de cada lugar, entendeu? Você tem que saber limite de peso, visto. Bielorrússia, a gente precisou de visto. Disseram que hoje em dia não precisa mais, eu não sei como é que está isso. E assim, para quem não sabe, a Bielorrússia é considerada a última ditadura da Europa, ou seja, não é um local fácil de entrar, não é um local fácil de tocar, né? Então, tem toda essa logística que você tem que saber antes de você estar indo. Então, e quem está te chamando, às vezes, da mesma forma que aqui também não está falando tudo, né? E você não pode ter surpresas no momento, porque quando você tem a surpresa no momento, a resolução é muito mais difícil do que você já se antecipando. E a questão do merchandising, até um ponto interessante que você tocou, que é a importância do artista pequeno que faz turnê do merchandising. Sim. E assim, não só do artista pequeno, né? Porque o Ramones diz a lenda que termina por conta do merchandising. Eu acho que não só o pequeno. Hoje em dia não existe, pelo menos no rock, no metal, não existe nenhum artista que não venda camiseta. Entendeu? Que não dependa... Falam que uma das lendas do fim do Ramones foi briga de questão de merchandising e de repartição do lucro, né? Do Iron Maiden também tem a lenda que teve um dos motivos de briga de saída de banda foi questão do merchandising. Então, o merchandising é uma parte importante da turnê, é uma parte que assim todo mundo que também trabalha, que quer sonho, que tem banda, que quer fazer turnê, tem que ter uma preocupação de ter um material de qualidade. Aí você vê, por exemplo, como eu falei, o próprio HR, bonezinho do HR. Isso é uma preocupação importante. Isso é uma preocupação importante. Com a relação com o fã. O fã gosta principalmente do rock, ele gosta de usar
a marca, né? Sim. Que o fã de rock não vai usar a camisa da Nike, da Adidas, mas ele gosta de andar com a camisa da Sim, banda, da do banda, artista, isso. que ele gosta. Então, isso é muito importante. E não só isso, mas todos os títulos. Você tem um material de qualidade para você vender, e isso é uma parte importante desse processo, né? De você gerar receita, né? De Sem você dúvida. viabilizar, né? Tanto é que os artistas menores, e aí você pode falar, uma das fontes deles de amortizar o investimento deles nessa turnê é o próprio merchandising. É o próprio merchandising. Por isso que eles vêm com o mínimo de equipamento possível para poder trazer merchandising. Não, exatamente. Assim, e tem bandas até de médio, grande porte, tipo Behemoth, por exemplo. É uma banda que faz $2.000, $3.000 de merchandising por noite. Então, assim, é quase o valor que eles pagam a crew deles, a equipe deles. Entendeu? Então, assim, a melhor dica que eu posso dar assim, para o pessoal de banda que está querendo cair na estrada, que é entender a banda como uma empresa. Né? Existe aquela banda que está no estúdio, gravando o disco, não sei o quê, etc, etc. Existe a banda que está no show. Que é a crítica e o mérito do Metallica e o Kiss ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, assim, tem que entender que é uma empresa. Você precisa organizar, você precisa ter controle das entradas e saídas, investimento, até onde é investimento, até onde é luxo, sabe? Tinha banda que procurava a gente na No Class e falava assim, a gente quer fazer 30 shows em 30 dias. E tinha banda que falava assim, não, em 30 dias a gente quer fazer no máximo 15 para tocar e descansar outro dia. Toca um dia e descansa o outro. Era um pessoal que não estava interessado em divulgar a banda e tudo mais. Era justamente como se fosse... Eles estavam encarando ali como se fosse umas férias, alguma coisa. Que, assim, também não funciona. Se o cara for com essa perspectiva, achando assim, não, vou tocar ali, vou fazer um mês de turnê só para tirar uma onda, não sei o quê. Não é assim, sabe? O buraco é bem mais embaixo, assim, bem mais embaixo. Quando você tem que lidar ali diariamente com 5, 6 pessoas, 8 pessoas, todo mundo acordando e dormindo junto, sabe? Você lida com o cheiro da pessoa, a voz da pessoa, você já... Aquilo ali, às vezes, irrita. A relação pessoal é difícil, sabe? Você está ali, é um casamento sem sexo. E dependendo da banda, né, a quantidade de datas que ela está na estrada, sabe? Tem bandas como o Crisium, que a gente falou, que fazia 200 shows por ano. Entendeu? O máximo que eu cheguei a fazer com o Unearthly foram 80 shows em um ano. Mas se juntar isso com os outros shows que eu estava trabalhando, de produção, isso aqui, foram quase 200 também. Isso é uma relação que você tem que ter com a sua família, você tem que lidar com se você é casado, com a sua esposa, enfim, com a sua família, com seus filhos, com a sua casa, porque você vai passar muito tempo fora, entendeu? Então, não é tão simples quanto parece, sabe? As pessoas, às vezes, elas vislumbram, né? Elas têm aquele sonho da viagem, da gravação. Romantiza todo esse processo. Quando o processo não tem nada de romântico, não tem nada. É pragmático e sofrido, inclusive. Né? Aqui na América do Sul, por exemplo, a gente costuma chamar de Sofre América. Que é complicado, assim, pegar umas logísticas... com Borknagar, por exemplo, que eu cheguei a passar por El Salvador, Guatemala... deixa eu ver mais onde, Panamá, alguns países que ainda não tinha passado. E é outra realidade, assim, por mais que eu já tivesse vivido algumas vezes na Bolívia, Peru, tudo mais, ali eu já conhecia como as coisas funcionavam. Mas você chega num lugar como El Salvador, assim, parece que parou na década de 70, sabe? É TV de tubo, os tapetes, é outro lugar, assim, é outro... Então, por exemplo, você acha é mais perrengue a turnê e assim para a banda artista nacional que queira fazer turnê, é mais importante começar pela América Latina, mas é mais perrengue também uma América Latina do que, por exemplo, um leste europeu como Rússia, sim. pegar a Ucrânia, pegar porque lá você vai ser gringo, né?
De um jeito ou de outro você vai ser gringo e você vai ser bem tratado, assim, por pior que esteja, entendeu? Você vai ser bem tratado. Aqui o buraco já é bem mais embaixo. Aqui a gente bem sabe que os gringos são... As pessoas tentam extorquir os gringos o tempo inteiro aqui na América do Sul. Tem alguma história aí para Tem vários, assim, tem vários. Teve uma vez com Lacerated, né, com LAC. A gente estava chegando em Puerto Quijaro, na Bolívia, para pegar um trem para Santa Cruz de la Sierra. Aí, e assim, fui na bilheteria, e eu estava de manager deles também, né? Então, fui na bilheteria lá, aí a pessoa da bilheteria só me deu uns papeizinhos, assim, sabe? Umas anotações rasgadas, é isso aí. Falei, tá bom. Aí ela, não sei o que e tal, ó, o diretor, sei lá, quem tá te chamando ali. Aí eu fui na sala do cara. E, não, sabe como é, que eu não sei o que vocês estão com muita mala e tal, e para embarcar a mala tem que pagar. Aí eu falei, não tem problema, a gente mesmo embarca a mala, coloca. Não, mas só pode ir uma pessoa autorizada. Aí tem que pagar. Eu falei, tá bom. Quanto é? Aí era, sei lá, 20 pesos. Aí eu dei uma nota, sei lá, de 100 pesos. Aí ele me deu uma nota acho que de 50, alguma coisa assim. Falei, ó, tá faltando troco. Aí ele, mas que não sei o que e tal. Eles ficam o tempo inteiro tentando. Aí ele reteve nossos passaportes. Aí depois, quando o trem começou a andar, veio um cara veio um soldado lá, aí com os passaportes, e assim, foi cena de filme, né? Que foi entre os dois vagões, aí eu estava num vagão e ele no outro. Aí ele falou, olha, só vou liberar o passaporte de vocês se você der mais um dinheiro. Eu falei, pô, mas isso aí, você está me extorquindo, isso é ilegal, não sei o que. Ele falou, mas você não tem o que fazer. Eu sou do Exército, estou com o passaporte de vocês. Eu falei, então tá. Aí tive que dar sei lá, 20 pesos para o cara liberar o nosso passaporte. E isso acontece o tempo inteiro na América do Sul, o tempo inteiro. Mas no leste europeu também já vi muita história. Não, também acontece. Na Ucrânia a gente passou também por umas coisas assim, fronteira. Eles cismam com alguma coisa e falam assim, não vai passar os equipamentos. E isso é uma coisa assim, até ia falar engraçado, mas não é engraçado não, é triste, né? Que você vê que o Rodrigo, quando a gente tem a conversa também com o Rodrigo, ele vai falar perrengue de viagem, perrengue de turnê com artista, fronteira. Fronteira é tenso, assim, é tenso. Tem hora, principalmente assim, aquela parte do leste europeu, você fica... Às vezes é tranquilo, às vezes vai rápido, mas tinha vezes que a gente perdia o dia inteiro, assim, o dia inteiro que precisava... Se você, por exemplo, o policial... Algumas vezes aconteceu isso, né? Os policiais chegam na van com cachorro, aí começam a farejar tudo, não sei o quê. Só que eu sempre me dei com bicho, né? Tem cachorro, tem... Aí eu ia lá, cachorrinho, não sei o quê. Eu falei, pô, o policial ficava puto. Não pode, não sei o quê. Lá, e botava a gente para uma sala lá, separada. Aí não pode falar com ninguém, não pode fazer nada. É cheio de coisa, assim. A gente tem que vasculhar tudo. Mas, assim, essa parte... Assim, esses perrengues à parte, assim... Para quem está assistindo, tem banda, quer começar a fazer turnê e tudo mais, você indica, então, começar América Latina? Eu indico começar aqui pelo Brasil, na verdade. Porque, assim, como tudo, como é uma carreira, né, voltando ao que eu tinha falado no início, sem base, você não tem como construir uma carreira. Entendeu? Não adianta, eu vi muitos artistas assim, de death metal e tal, aquele movimento que você estava falando do início dos anos 2000, final dos anos 90, eu vi muitos artistas saindo, fazendo carreira fora e esquecendo que moram aqui, que são brasileiros. E assim, não só de metal extremo, tem, sei lá, o Híbria, por exemplo, que é uma puta banda, metal melódico e tal. Os caras são super conhecidos no Japão, tocaram no festival para 50 mil pessoas, o show deles dá 5, 10 mil pessoas no Japão, mas aqui não tem público. É que eu acho que talvez seja um pouco, e aí como... Também tendo vivido toda essa época, né, acompanhado todo mundo, pô, Jonathan eu conheço da época que era magro e jogava tênis de mesa, né? Era atleta. E aí
talvez seja aquela lógica de seguir os passos do Sepultura, que é o reconhecimento externo para ter o reconhecimento interno. E eu acho que toda banda de rock, principalmente de metal, e aí tem a questão do inglês, né? Sim, que o metal ainda dúvida. o inglês acaba sendo a língua... Que é uma língua global, né? Global, tem muito essa necessidade de primeiro seguir para fora, fazer turnê, porque no momento que você parece que fez uma turnê lá fora, você está validando a sua carreira aqui. Sim, sem dúvida. E parece que você abre mais espaço aqui. Sim. Você acha que hoje em dia já seria o contrário? É melhor você começar aqui, tocar no Brasil, conhecer o Brasil bem, para depois tentar um passo. Sim. Porque o mercado está saturado, a verdade é essa, assim, né? Existem muitas bandas boas em todo lugar do planeta. E assim, o metal e o rock, como é uma coisa global, você vai na Austrália, você vai no Japão, você vai nos Estados Unidos, na Índia, em qualquer lugar tem. Sabe, no Nepal. Nervocaus tocou no Nepal. Entendeu? Tem. Agora, como é uma carreira, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Então, assim, eu vejo muita gente tentando pular etapas, né? Nossa, a gente vai gravar com o produtor mais caro que tem, vamos fazer o clipe mais absurdo, vamos fazer toda a melhor produção, mas esquecem da matéria-prima que é a música. Em primeiro lugar é a música, né? A qualidade musical. E depois, assim, um artista, eu acho que assim, como um ciclo que a gente está vivendo, né? E hoje em dia mais do que nunca, mostra que o valor do artista está nele ao vivo, né? Ele tem que mostrar ali realmente qual é o valor dele. E assim, essa era de tudo processado, né? É tudo gravado, é tudo computadorizado. Então se tornou assim, ao mesmo tempo achatou, né? Ao mesmo tempo que é muito fácil ter uma boa produção, as outros artistas já tinham uma boa produção, ficaram nivelados por baixo. Mas, em compensação, assim, se não tem uma carreira, se ele não está ali... Se a banda... Com o Nerf, eu toquei no Acre, toquei em Caçador, no Paraná, toquei, sabe, em muitos lugares, cara, no sertão da Bahia. Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que construir uma carreira, sabe? É só assim que você vai, dia após dia. As pessoas precisam te ver, precisam se identificar com a sua arte, né? E assim, uma coisa interessante, né, que a gente está nesse ciclo de debates e aí a gente está com o pessoal com enfoque de uma carreira formada no rock, no metal, que pegaram várias gerações, várias ondas, várias realidades. O Kleber falou uma coisa e você chegou e falou que, mesmo tendo visões diferentes, momentos diferentes, fala a mesma coisa. Qual a primeira preocupação? Com o som. E assim, conhecer. Aí o Kleber fala uma coisa que é conhecer o seu equipamento e o seu som. Você tem que conhecer o seu som, não é só saber tocar. Você tem que saber de som, tem que ter noção, conhecer que hoje em dia você não tem mais aquela coisa de chegar a tocar. Você tem que saber suar bem e você tem que ter uma noção não só artística, mas musical. Exatamente. E depois que todos eles vão ficar, aí você vê o Rodrigo falando, o Jonathan, todo mundo vai falar o quê? A noção também empresarial. O Luiz falou isso do Simpla, a noção empresarial. Então, eu falei da banda ser uma empresa. Né? Então você vê que o artista hoje em dia... ele tem que estar muito mais preparado, ele já chega no mercado também muito mais preparado do que antes. Sem dúvida. Hoje em dia não tem talvez o que tinha no passado, que é aquele cara que olha de uma grande gravadora, vocês têm potencial, vamos fazer a sua carreira. Você já tem que chegar com uma carreira encaminhada, né? E aí você vê que o artista, né, a banda, o artista, ele tem que ter 3 frentes principais que desde o começo eles têm que se preocupar, que é, obviamente, saber tocar, né? Ou seja, a parte bom, né? Onde tudo começa, né? Que é saber tocar. Tem a parte artística, né? Que é a lógica da criação, né? De você ter uma capacidade criativa. E aí é arte, né? E aí uma coisa que eu até conversei com o Fernando do Muspel, estava eu, o Jonathan do LAC e o Fernando Muspel, que eu falo, que é até minha crítica, eu como grande fã de metal e metal extremo, eu sempre falo, já tive essa conversa também com o Pascarilo, que é a saturação do metal extremo. Hoje em dia você vai escutar uma banda nova de metal extremo, vai soar como Behemoth, vai soar como alguma que já existe. Alguma coisa que já existe. E aí eu estava conversando isso com o Fernando Muspel, que para quem não conhece é uma das maiores bandas de metal de Portugal, né? Foi até uma produção da Onstage com... Eles tocaram no Rock in Rio também. Tocaram no Rock in Rio.
O Fernando é uma pessoa excepcional, gente da melhor qualidade. O Muspel como um todo. Luizinho também é o produtor deles. O Muspel, assim, além de ser uma banda fácil de trabalhar, são pessoas muito boas, assim, de conversa, e aí a gente estava conversando, e o Fernando é poeta também, né? Lá em Portugal, aí a gente estava conversando, eu falando do LAC, a gente estava conversando, ele falando do LAC, ele falando do Muspel, e aí a conversa chegou num ponto e falou assim, existe a diferença entre o músico e o artista. Quando você vê um Picasso, você sabe que é um Picasso. Quando você vê um Van Gogh, você sabe que é um Van Gogh. Quando você escuta o Slayer, você sabe que é o Slayer. Exatamente. Quando você escuta o Ozzy tocando, você sabe que é o Ozzy tocando. Ou seja, é aquela assinatura que torna ele único. Exatamente. Que torna ele único. E aí ele até fala, foi por isso que o último álbum do Muspel foi em português. Portugal, óbvio, mas a gente cantou em português, porque a gente ficou nessa situação da gente ter que mostrar e reafirmar a nossa identidade. Isso numa conversa informal que a gente teve. E ele falou, isso é uma preocupação que a gente tem como artista, eu tenho que ter minha assinatura. Porque senão eu vou ser mais uma banda de doom metal, como qualquer outra que tem, e como qualquer outra que está chegando, querendo copiar o Muspel, fazendo o som que o Muspel fez, querendo copiar. Então eu tenho que ter a minha identidade, e todo momento eu tenho que reafirmar como artista isso. Então, isso é uma preocupação que quem começa como artista, você vê isso, que é a parte criativa, que é a parte de criação artística. Você tem a parte musical, que é até conversando com é quase que uma matemática de harmonia, de saber tocar e tudo mais. E você tem que ter a visão empresarial, que aí o Luiz da Simpla também falou muito bem, que é isso, a banda é uma empresa, você tem que entender que é uma empresa, é um relacionamento, vai ter briga de ecto, mas é um relacionamento e você tem que criar um modelo que funcione. Exatamente. Você precisa dar vazão a isso. Senão vira hobby de amigos. Exatamente, vira hobby de amigos. Assim, se esse é um trabalho sério, você precisa encarar de forma séria e saber qual é o papel de cada um, qual é a função de cada um, qual é o espaço de cada um, entendeu? E é preciso mesmo olhar como empresa, como uma parte funcional da coisa. Senão, assim, vai ser rasgar dinheiro, você vai gastar com ensaio, com a gravação, com foto, com vídeo, etc, etc. E não tem público. Entendeu? E a gente fala assim, esse ciclo de debate também está sendo bom porque você vê que várias pessoas com experiência que pegaram, eles vão dando essa visão e você vê que muitas das visões sempre vão no mesmo local. E aí a gente pensa assim, se nesse momento, se no passado tivesse essa oportunidade de ter esses toques, você vê que o caminho que às vezes que é natural de amigos se juntarem, tocarem, fazer música, mas não ter a visão e querer a coisa acontecer, mas às vezes ainda não sabendo se vai ser o hobby ou leva como hobby ou quer levar a sério. Uhum. E é aquele momento de decisão. O Unearthly é um exemplo de uma banda que foi consolidada. O LAC é um outro exemplo de banda que é possível viver de underground, né? Uhum. A gente vai ter aqui também o Jimmy London, que o Matanza talvez seja o maior exemplo nacional da maior banda underground mesmo, que dá para se viver, se sustentar de underground, de rock, de turnê, né? Agora, não é uma coisa fácil, e é uma coisa que parece... E é uma coisa que tem toda uma logística, tem toda uma lógica... E aí, assim, eu não gosto de ficar falando aquela coisa assim, empreendedor, não, mas você tem uma lógica de investimento, de custo, que não pode ignorar. Não pode ignorar. Faz parte, é inerente ali. E aí, a sua vivência, a gente vai ter a conversa também com o Jonathan, a sua vivência é justamente disso, para quem está começando, turnê. Então, primeira coisa, conhecer o território nacional. Sim, tocar. Sem dúvida. Acre, vai para o Acre, sai do Rio para o Acre. São Paulo, pega interior de São Paulo. E como consegue esses espaços lá? Então, hoje em dia, já tem algumas agências especializadas, né, que fecham turnês assim, para artistas que estão realmente começando. A galera que não conhece já tem algumas agências. Tem o Chaninho de Belém. Ele faz Nordeste, faz aqui na América do Sul também. Tem o Galbis, de São Paulo. Tem várias... Hoje em dia tem várias agências que fecham esses shows menores, que são pessoas que já estão ambientadas nesse cenário underground e sabem como botar ali a roda para girar. E, assim, é muito importante isso, e eu digo que é importante começar aqui pelo Brasil, porque... para você entender, você é daqui, sabe? A não ser que você realmente esteja planejando mudar a sua vida, sabe? Mas não, se você está
você quer ser Primeiro uma banda... conhece a sua casa, vê como funciona, até porque é mais fácil errar aqui do que errar lá fora. Exatamente, exatamente. Aqui, então, assim, é como se fosse um beta tester, né? Aqui é onde as coisas, onde você vai sentir como sua música funciona com o público, qual é a reação das pessoas. Vai passar pelos perrengues. Exatamente, exatamente. Então, e assim, isso vai te dar essa vivência que não adianta também, assim. Por mais que tenha um curso ou algum lugar que possa, de alguma maneira, te explicar o que é estar na estrada, viver na estrada, nada vai ser como viver de verdade, sentir aquela experiência na pele, entendeu? Você ter que dormir no chão da rodoviária, ter que perder avião, ter que dormir no aeroporto, esperar outro voo, sabe? Contratante que não te paga, que paga só uma parte, gente que some, que dá cano. Então, assim, já aconteceu. Eu estava com a Nerfly no Equador, e, inclusive, o hotel que a gente estava era do lado de uma arena de tourada, assim. E era um hotel horrível. Parecia cenário dos Jogos Mortais, sabe? As portas eram de plástico, assim, aquelas de frigorífico. E estava um clima horrível e tudo mais. Enfim, o cara marcou de levar a gente para a rodoviária, sei lá, 8 da manhã. A gente ficou esperando até 2 da tarde e o cara não apareceu. E a gente precisava ir para outra cidade. E tivemos que dar um jeito e ir, assim, para outra cidade. E essas coisas acontecem, entendeu? E aí, quem é que você conhece lá? Em Riobamba. Isso foi em Riobamba, no Equador. Quem é que vai te socorrer ali? Quem é que não tem? Então, às vezes, tem uns perrengues, mas, por outro lado, quando a banda já tem alguma estrutura, com a Nerfly mesmo, a gente, para fazer a turnê dos Estados Unidos, tinha um booker, tinha a figura do cara que estava agendando os shows, marcando tudo, e eu estava cuidando da turnê da Europa, que a gente fez a Europa e Estados Unidos no mesmo ano. E, na época, o baixista da banda estava cuidando dessa turnê dos Estados Unidos. Eu estava achando que estava tudo certo, mas quando a gente chegou lá, não estava nada certo. Estava faltando equipamento, estava faltando transporte, estava faltando um monte de coisa. E se a gente não tivesse gravadora lá, a turnê tinha acabado, antes de começar, entendeu? Por causa da logística. Aí a gravadora foi que deu todo o suporte. O cara resolveu tudo. Ele conseguiu o transporte, ele conseguiu os equipamentos, ele conseguiu tudo. E a gente fez a turnê numa boa e deu tudo certo para todo mundo. Mas se fosse uma banda realmente completamente do zero, não ia ter um apoio de uma gravadora, uma revista, alguma coisa que quer que seja para. Então, assim, não tem jeito. Tem que meter a cara e ir dia após dia, vai devagarinho, começa aqui no Sudeste, faz Nordeste, faz Sul, faz, sabe, Brasília, Goiânia. Tem que conhecer, sabe? Tem que conhecer seu território. Até mesmo porque, assim, tem bandas, como você falou do Matanza, é uma banda que funciona 100% aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles já tocaram nas 26 capitais. Já tocaram em, sei lá, em quantas, 70, 80 cidades aqui pelo Brasil. Já rodaram o Brasil inteiro. Mas o mercado deles é aqui. Nos Estados Unidos, até por conta da barreira da língua, não funciona, entendeu? Não adianta você tentar vendê-los lá que as pessoas não conhecem, entendeu? É um mercado totalmente voltado é uma música totalmente voltada para o mercado brasileiro. Que funcionou muito bem no mercado. Funciona, não, funciona. Assim, e aí é aquela coisa, menosprezar o mercado interno. Sim, e aí você tem a história do Matanza para provar justamente o contrário. O contrário, assim. Enquanto Sepultura, assim, Sepultura e quando vai ver a biografia do Sepultura e tudo mais, achar que o Sepultura estoura primeiro lá fora antes de estourar aqui é mentira. É porque mentira. o Sepultura, ele toca no Brasil inteiro, em todos os lugares, antes de conseguir ir para fora. Exatamente. Então, o Sepultura tem essa parte, só que, obviamente, a história, depois você foca só o lado romântico, que é ele estourando lá fora, mas esquece esse momento com Jairo também, até já a época de Andréas também, eles tiveram essa passagem pelo Brasil inteiro. Sim, e aí depois, só que a história depois conta o lado bonito, já o Sepultura grande, consolidado. Não, claro. Mas essa parte é interessante, e o Matanza prova que existe sim um mercado,
funciona, dá para trabalhar, dá para viver disso, né? Dá. Inclusive, o mercado brasileiro, ele é o segundo mercado brasileiro fonográfico, ele é o segundo maior do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. O mercado brasileiro é maior do que o da Europa inteira. Então, assim, é que aqui tem as restrições de estilo, né? Os estilos populares são muito populares e as pessoas fazem muita grana, muita coisa, né? Um artista tipo o Wesley Safadão, ele tem, sei lá, 3, 4 bandas que ficam rodando de ônibus as cidades e ele vai só de avião, tocando em cada lugar, entendeu? Então, assim, é uma logística porque o cara é muito popular, assim. É difícil, muito difícil isso acontecer com rock, metal, etc. Mas, tendo o trabalho correto, é viável, é completamente viável. O próprio Crisium, saíram lá de Ijuí, lá do Rio Grande do Sul, estão em São Paulo já acho que é 30 anos. E assim, o mercado brasileiro é um mercado muito importante para eles. Assim. Por mais que eles consigam fazer 30, 40 shows na Europa, sabe, 40 shows nos Estados Unidos, individualmente, por mais que eles façam menos shows aqui, eles recebem mais aqui, entendeu? Mas também é a logística, assim, é tudo a forma como os caras lidam com aquilo, né? Eu sei de histórias deles, assim, desde que era só os 3 morando praticamente numa favela lá de São Paulo, não tinha nem porta a casa deles, sabe? Os caras tendo que roubar carne no mercado para comer, esse tipo de coisa, assim. Em prol do death metal, saca? Viajando o mundo aí e fazendo as coisas. E os 3 ali, os 3 irmãos. Sim, é muito difícil, tem que ter muita vontade. Quando eu os conheci, eles só tinham um Monza, cara. Era um Monza para os 3, aquele Monza Tubarão, para os 3. E os caras já estavam, sei lá, indo na Europa pela 30ª vez, assim. 30ª, tantas. Já tinha feito 35, 34 turnês na Europa, entendeu? E é porque é determinação, né? Não é à toa que hoje em dia, sei lá, um Bill Ward, do ex-Black Sabbath, fala que os caras são referência, né? Que eles consideram uma das melhores bandas de metal, de metal extremo, né? Dos últimos anos. Sei lá, o Trivium, por exemplo, que é muito mais popular, né? Eles se referem também ao Crisium, sabe, de diversas formas, assim. Até o próprio nome da banda, né? Teve recentemente, durante a pandemia, o guitarrista fez um cover, né, tocando uma música do Crisium. Então, assim, né, os caras estão aí, pô, 30 e tantos anos de carreira. Não é fácil, não é fácil. Eu tive com eles agora no final do ano passado, no show que eles fizeram em São Paulo. E assim, é uma banda que faz em média 200 shows por ano, eles tinham feito 7. Assim. Até a conversa com o Luiz, ele estava explicando com o Matheus, o Matheus e o Luiz, ele estava explicando esses modelos foram criados na pandemia, né? O Crisium tentou fazer um modelo, né, com distanciamento, sentado, que até foi lá no Carioca, não foi no Carioca? Foi no Carioca Clube de São Paulo. Você estava lá, né? Tava. E a gente teve a conversa com o Rodrigo, a gente estava conversando e o Rodrigo falando, a gente sabe bem que, assim, o nosso mercado, a pior coisa que existe são essas festas informais, essas fugindo, porque você demora mais para poder voltar o que era antes. E quem trabalha com show, principalmente, com artista gringo, ou mesmo com show que a margem, que é rock, mas que cada ingresso conta, a pior coisa que tem você ter distanciamento social e restrição de público. Então é melhor segurar logo para poder abrir tudo do que ficar nesse vai e não vai. E aí a pergunta, porque o Luiz ontem ele estava conversando, ele falou que foram tentados vários modelos, começa com a live, mas a live é aquela coisa que na verdade não paga nem o artista mesmo, só dá é mais, acaba sendo quase marketing, né, para o artista. Muito mais. Toda a equipe que vem atrás também que vive do artista na estrada, obviamente nessa época está toda parada, né?
E depois você tem, que é a grande parte mesmo do show, não, é o artista, mas o que faz acontecer é uma quantidade maior de gente que está por trás. Sim, sim, sem dúvida. Aí ele fala do drive-in, tudo mais, que aí conversando que a logística também, todos os custos envolvendo o drive-in são altíssimos. São altíssimos, é. E aí eu até ia perguntar como foi o show do Crisium nesse modelo. Era viável, realmente acabou mostrando que não é tão viável quanto, ou é complicado. Porque, assim, as críticas, eu vi vários tipos de crítica. Obviamente, você muda a dinâmica de um show de metal, principalmente metal extremo. Claro. E, assim, o metaleiro, né, o roqueiro, ele é mais purista, né? E aí até um lado bom também, que ele tem, nessas mudanças todas, eles estão com mais consciência. Então, eles estão mais relutantes, assim, de voltar, de querer fazer eventos clandestinos, de show clandestinos. E realmente é uma consciência social que o resto devia ter, né? Uma coletiva que o metaleiro e o roqueiro que tem a fama ruim está tendo. Tem. Então teve até muita crítica, mas quando saíram as fotos do show do Crisium, mostrou que realmente estavam respeitando tudo. Sim. Mas como foi essa dinâmica? Assim, para quem está acostumado com uma casa tipo Carioca, que cabem 2.000 pessoas, né? Chegar lá, tinham, sei lá, um pouco menos de 300. E nas mesas separadas, tudo mais assim. Para o público não foi a melhor das experiências, né? Mas foi um negócio assim que tinha que ser feito. Eu também acho que assim, os caras vivem disso, o trabalho deles é esse. Se não tentar tem, os modelos, né? Ele tem que tentar, tem que dar a cara a tapa. Foi o que o Max estava me falando. Ele, cara, alguém tinha que dar a cara a tapa. Não vai ser o Angra, não vai ser o Sepultura, não sei, vai ter que ser a gente do Death Metal mesmo. Ele falou, por isso que a gente deu a cara a tapa aqui para fazer nesse modelo. Eles até me explicaram lá o lance de grana e tal, como é que estava funcionando a logística. Sim, a conta fecha, mas ninguém ganha dinheiro. Também, né? Exatamente. A conta fechou ali, tá, mas mas só fechou, não, sabe? Não deu grana, ninguém estava ali como efetivamente o trabalho, né? E recebendo cachê cheio e tal, como deveria ser. Nem a banda, nem os profissionais, né? Nem o técnico de som, nem o técnico de luz. Então, estava todo mundo lidando com uma restrição devido ao momento, né? Então, assim, faz parte. Assim, eu acho que valeu a pena, sabe? Eles tinham realmente que ter feito isso. Porque na Europa, nos Estados Unidos, já está rolando esses modelos, sabe? Tem várias bandas fazendo. E tem algumas bandas, tipo o Behemoth, o Destruction, que estão fazendo umas lives mais produzidas, né? Como se fosse um DVD, né? Como se fosse um... Tem artista que está fazendo show também lá. O Kiss fez aquele... show pago, uma live que seria o show pago. Agora, Felipe, continuando até a sua história, né? Que a gente começou a conversar, claro. Que é a parte justamente da direção técnica, que é como você efetivamente vem a No Class, você começa a trabalhar e aí você começa a se voltar principalmente para a parte de direção técnica. E aí, hoje em dia, você é diretor técnico de alguns artistas, inclusive internacionais, como o Borknagar. E aí, contar um pouco dessa sua história, como é essa parte de direção técnica em si, o que você faz, o que faz a direção técnica de um show, principalmente que o público é a direção técnica, e são shows justamente de bandas internacionais, mas que na América Latina são bandas de médio porte, né? Médio, pequeno porte, dependendo, mas como funciona? Então, como eu já exerci diferentes funções, diferentes frentes nesse mercado, eu tenho um pouco do conhecimento de cada área. E a parte da direção técnica, você tem que falar a língua de todo mundo. Você tem que chegar no meio termo entre o que o artista quer, né, a qualidade do amplificador, do equipamento, enfim, do que o artista quer, do que ele necessita, e do que a produção tem condição de bancar. Porque, como a gente lida com muitos equipamentos estrangeiros, muita coisa importada, nem sempre atende ao top de mercado, à ponta de mercado que o artista
estrangeiro está acostumado. Então, assim, você tem que conhecer, né, e saber fazer esse meio de campo, saber qual é a função de cada um, né, e entender desses equipamentos e chegar, sabe, montar uma logística do evento nessa parte técnica, da quantidade de luzes, de amplificadores, de equipamentos que precisam para que aquele evento ocorra e que seja bom para todo mundo. Porque no final da noite é um negócio, é business. E só é bom quando é bom para todo mundo. Não adianta o artista sair do show cheio do dinheiro e o produtor sem dinheiro. Acabou, ele não faz mais show, aquele artista não toca mais. Então, assim, a parte fundamental da direção técnica é você fazer esse casamento, conjuminar a parte que é importante, sabe, para o artista se sentir à vontade, exercer a função dele, o show que está sendo contratado, mas também você não pode acabar com todo o dinheiro da produção. E, fora isso, a gente monta a parte da logística, né, os horários de entrada da equipe, que vai desde o carregador até o cara que escala lá para montar as luzes, até, enfim, direção de camarim. Você tem que cuidar de tudo para que tudo funcione no horário, o horário do artista chegar, passar som, sair, ir almoçar, tem entrevista, não tem, não sei o quê. Então, você tem que controlar tudo isso, e essa é a função do diretor técnico ali, do diretor de palco. Liberar as bandas que nos horários, abrir a casa de show, o horário que a casa abre, até o horário que a casa fecha, assim. Então, assim, é muito importante você saber falar a língua de todo mundo, sabe? E ter paciência, porque tem os artistas, às vezes, que acham que são muito mais do que eles realmente são. Então, muitas vezes você corta uma passagem de som, corta um negócio para não atrasar o próprio evento, e as pessoas não entendem, assim, né? Isso é mais comum aqui no Brasil, né? Lá fora o pessoal está acostumado a ser mais corrido e, você tem 25 minutos. Nos Estados Unidos mesmo, com o Bork na Gaia, é assim, festival, puta festival, vocês têm 25 minutos para começar o show. E é isso. Entendeu? Não tem conversa. Até que no Rock in Rio tem mais lance, né? Tem passagem de som, a gente chega mais cedo. O Rock in Rio aqui já é bem mais tranquilo de trabalhar. Mas nos festivais lá fora, não. Assim, você tem 25, 20 minutos, 15, e se vira. A banda tem que estar pronta, tocando. Então, assim, tem muita gente que não entende, sabe? E, assim, é realmente necessário ter uma pessoa que cuide dessa parte técnica, porque são coisas muito específicas, né? Então, às vezes, numa dessas, por exemplo, tinha um cabo de rede que o Eagle Eye Cherry, né, estava trabalhando lá com o Felipe naquela produção. Eles precisavam de um cabo de rede para conectar a mesa de som umas outras baias lá. Esse cabo, comprando na loja, era R$200. A empresa locadora estava querendo alugar por R$800. Então, assim, se eu não soubesse, se eu não tivesse ali atento e participando de tudo, a produção teria alugado, teria gastado R$800 à toa, que no final das contas o próprio artista trouxe o cabo. Então, assim, acaba que se você faz se você está atento ali nas entradas e saídas, nas coisas que tem que ser feito, você pega esses pulos do gato, porque, infelizmente, sabe, em alguns mercados, se o pessoal vê a oportunidade de passar a perna, ele vai te passar a perna. É porque não conhece quem? O Flávio, né? O Flávio do HR, né? E aí, por R$50, ele teria conseguido rapidinho, já estava lá pronto. Exatamente. Não, mas é isso, sabe? É importante você estar atento, né, nessas coisas, né? Eu estava até o meio do ano, o início, né, na verdade, do ano passado, até março, eu estava auxiliando justamente um pessoal, eu não vou nem falar a casa de show, mas uma casa grande aqui do Rio. Eu estava justamente trabalhando para eles, revisando os contra-riders, entendeu? Para quem não conhece, só explica o que é um contra-rider, né? Porque o rider técnico
é informação onde vem detalhada, né? Um papel, um PDF, enfim, onde vem com todas as informações específicas de tudo, né? A bateria, o modelo tal, com tamanho tal, com a pele tal, com quantidade de pedestais, o tipo de banco, o tipo de caixa, o tipo de tudo. É a mesma coisa do amplificador. E isso é para tudo, né? O teclado é o suporte do teclado, como esse teclado vai, né? Os cabos que precisa, os pedais, é a mesma coisa do amplificador de guitarra. Então, assim, é uma lista e você tem que entender o que são aqueles equipamentos e saber ficar atento para ver se o pessoal não está ali passando a perna, né? Então, até março do ano passado, uma das coisas que eu fazia também era para uma casa de show aqui, onde eu revisava esses contra-riders, que é justamente o que o pessoal da produção acertou de alugar. Então, a nossa produção aqui já acertou isso. Confere aí para mim, por favor. Então, fazer como se fosse uma auditoria, né? Praticamente um trabalho de auditoria. Mas é isso, né? Assim, não tem... Você tem que saber o que um técnico de som faz, o que um técnico de luz faz, um hold, um carregador, o iluminador, sabe? Tudo você tem, e tem que saber falar a língua deles. E você falou uma coisa interessante, assim, que foi a sua experiência até com o Borknagar, né? Borknagar, que é a banda, inclusive, do Vortex, né? Que foi do Dimmu Borgir. Tem um público muito forte na América Latina, né? Tem um público, é uma banda muito grande na Europa. E você seguiu Latinoamérica e Estados Unidos com eles, né? Foi. E você já tocou em festivais, você falou a diferença de passagem de som. E você, como diretor de palco, diretor técnico, explicar como funciona a passagem de som e essa diferença. Porque lá fora você tem a cultura dos festivais, que é o artista, ele vai tocar principalmente Europa, né? O artista, hoje ele está no festival na sexta, no sábado ele está em outro festival, em outro local, no domingo ele está outro, e festivais com vários palcos, com vários artistas, um entrando atrás do outro sem parar. Então a passagem de som que você falou, 15, 20 minutos, mas como funciona? Que a gente está acostumado com aquela coisa realmente, assim, no Brasil, de você chega antes, o artista, fica todo mundo com calma, afinando instrumentos, os holds, os técnicos afinando, fazendo, aí chega o artista e fica, som. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí é com aquela coisa antes de abrir o portão, ou de manhã cedo, aí depois vai embora, aí entra o artista e toca. E lá fora não funciona assim. Não. Lá fora é 10 minutos antes do palco. É pau no gato, pau na máquina. Então, como é essa diferença? Explica aí essa diferença. Bom, a diferença é que você tem que ter uma equipe bala, né? Uma equipe que já conheça o trabalho do artista, que já esteja ali alinhado com o artista, já entenda a necessidade do artista, né? E que saiba trabalhar naquela dinâmica. Porque, assim, quando você tem tempo para passagem de som, para não sei o que, você chega antes, sei lá, um Living Colour, a passagem de som deles demorou 4h30, mais ou menos. E nesse dia eu estava como técnico de som. Mas eu fiquei desesperado porque eles só tocaram uma música, assim, nas 4h30. Eu não consegui, e não estava legal. Mas, no final das contas, como teve todo esse tempo, eu consegui ir fazendo os ajustes e tudo mais, na hora do show funcionou. Agora, para a quantidade de coisas que eles têm, é uma coisa que, assim, para festival, assim, já fica difícil. Então, você tem que ter um esquema mais enxuto. Aí você tem que ter a equipe grande também te acompanhando, que aí a equipe já conhece, já é automático. Exatamente. Se o artista tem já a equipe pronta, é isso. Você nem fala. A crio do Sepultura é assim. Os caras nem precisam nem falar um com o outro. Eles montam tudo rapidinho e tal. É bem prático, assim. Até justamente para eles, por causa dessa vivência de estrada, de festival lá fora, que assim, você tem que estar pronto ali, você tem 25 minutos, meia hora, porque justamente às vezes tem 2 palcos, né? É o tempo que está rolando o outro palco, quando terminar aquele outro, tem que começar esse. E para o pessoal entender esses festivais que são muito importantes na cultura lá fora, os Estados Unidos tem bastante, mas Europa, né? A Europa, o circuito... Qualquer país tem. O circuito de pop, rock, metal europeu vai girar em torno de festivais de todos os tamanhos possíveis, né?
A gente vai ter aqui no Brasil o Lollapalooza, o Rock in Rio, ou agora o Knot Festival também, que vai ter em dezembro. A gente tem esses festivais grandes, mas lá fora, culturalmente, vários países, cada cidade tem um festival desse tamanho, com vários festivais também pequenos acontecendo ali no verão. Então é tudo numa época só e com vários... Tanto é que o tempo de um artista aqui que toca num festival que é 1h30, 2 horas, lá é 45 minutos, às vezes. Um artista grande tocando 45 minutos, acaba o show, entra o palco do lado, 45 minutos, o outro já tem que estar tocando mais 45 minutos. Então, essa logística necessita essa diferença, talvez, da dinâmica de uma turnê no Brasil para lá fora. Sim, que lá fora você já tem que ir com a equipe toda justamente por isso, né? Sim. Quando se trata de festivais, sim, né? É claro que quando você faz turnê de clube, né, que eles chamam, de casa de show, tem equipe e tudo mais, dá para chegar cedo, passar som, etc. Mas quando é esse período de festival, não tem como. Você vai direto e... Um ou outro você consegue chegar um dia antes e fazer uma passagem de som, ou pela manhã, assim, um ou outro festival. Mas, em geral, é pau no gato, vai. É só assim, vai. Pluga tudo, liga e vai. Então, você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? E cada local com equipamento diferente? Equipamento diferente. Mesa diferente? Mesa diferente, tudo diferente. Tudo diferente. Amplificador diferente, ou seja, bateria. O técnico de som, o diretor de palco, não basta só conhecer, tem que conhecer todos os equipamentos. Tem. Você tem que saber como é a funcionalidade daquilo ali. Porque, assim, o caminho é basicamente o mesmo, mas você tem que entender como chegar naquele caminho com cada equipamento, entendeu? E às vezes, assim, varia de uma marca para outra. É igual o Windows e Mac, entendeu? Às vezes o negócio arrasta para cá, era para lá, e aí você perde um tempo se achando, né? Mas conforme você vai na estrada, as coisas já ficam mais intuitivas, né? Você vai aprendendo, né? E aí você, como diretor de palco, você já trabalhou recentemente com quais artistas, tanto aqui quanto lá fora? Né? Teve o Bork Nagar, o Arcturus. Bom, teve bastante gente, né? O Living Color, Ratos de Porão. Quem mais? O próprio Matanza, né? Depois virou Matanza Inc. ou Matanza Inc. Enfim, já trabalhei com o João Bosco, com uma galera aí de metal, Belfegor, Marduk. João Bosco não é de metal, não. Né? Assim, outros artistas, eu cheguei a trabalhar um tempo com a Dani Carlos, mas a gente não chegou a botar show assim, tal, para frente, mais parte de produção mesmo. Mas, cara, sempre tem, né? Alien Farm, foi bem legal. Tem vários. O famoso cover do Michael Jackson, isso, né? Do American Pie, daquele filme. Do Smooth Criminal. O Josh, né? O Redden Lee, o Josh do How I Met Your Mother, lá, que aquela turnê foi bem legal. Foi bem legal. E é isso, assim, acho que um profissional não pode se limitar também, né? Não pode ficar também só... É claro que assim, a minha especialidade, o meu mercado é a música pesada, mas não é só por isso que eu vou trabalhar só com esse estilo, entendeu? Tem vários outros, assim. Já fiz um grupo japonês de jazz, que é bem legal, cara. Mas assim, tem uma conversa que assim, a vantagem do metal é que você também está preparado para fazer show de arena. Quem faz show de metal é pronto para fazer um show num estádio do Maracanã, ou também no botequim da esquina. No botequim da esquina vai fazer, porque e sempre são artistas que têm uma exigência técnica que às vezes não comporta o local que ele está tocando. Exatamente. E aí, prova de fogo mesmo. Prova de fogo. E aí, para contar, qual foi talvez uma das maiores provas de fogo que você teve, assim, de chegar no local, olhar e falar o que é isso? Assim, não tem nada, não vai acontecer, de chegar, pô, não funciona, cheio de problema, assim, as condições, assim, a condição ruim estava pior do que a condição ruim. Teve uma vez em Guadalajara, no México, com um Arcturus. A gente chegou... Primeiro que assim, a exigência da turnê era um quarto single para cada um.
acho que nós estávamos em 8 ou 9, 8, se eu não me engano. E era um quarto single para cada um, né? Inclusive equipe, né? Todo mundo tinha um quarto single. Aí chegou lá, eram os quartos duplos, não sei o quê. Aí o pessoal já começou assim, né? Na noite anterior. Aí já dando problema no hotel, aí teve que dividir, ficou uma parte num hotel e outra parte em outro hotel. Aí quando a gente chegou para passar o som, no dia seguinte, também não tinha, sei lá, não tinha 80% dos equipamentos que foram pedidos. Só que, assim, era a mesma equipe técnica que trabalhou comigo com o Bork Nagá lá. E foi uma outra casa de show, foi 100% outro show. E nesse estava a mesma equipe, mas não tinha os equipamentos lá, né? E aí foi um dia inteiro de puxa daqui, arruma ali, aumenta, tal, para fazer funcionar, porque assim a banda não queria, os caras já estavam assim, a gente não vai tocar, foda-se, né? Já estavam saturados. E eu falei, não, vou dar um jeito aqui, vou fazer o melhor com o que eu tenho. Vocês escutam, se ficar bom, vocês tocam. Que é o que tem para hoje, sabe? Não adianta. E aí eles escutaram, gostaram, e o show rolou, foi bom, aí foi tudo certo, foi tudo. Mas foi assim, foi o dia inteiro, porque não tinha nem a mesa, nem o PA, nem não sei o que, os microfones. Então as coisas foram demorando até chegarem, até entender, ó, só tem isso aqui, só dá para trabalhar com isso aqui. Isso foi um dia inteiro. Até a conversa com o Rodrigo, ele falou uma coisa, você já sente que o lugar vai ruim quando você já vê que tá tudo dando errado logo de cara. Você vê que o hotel já chegou no hotel, você já vê que tá estranho. Quando começa sabe que vai ruim, dar problema. Quando começa ruim, você já sabe que vai dar problema, assim. E geralmente os problemas são esses, né? Você combina, falta de profissionalismo. Falta de profissionalismo, que você combina, tá lá no rider técnico, né? Tá tudo acertado que vai ser aquele equipamento, que vai ser daquele jeito, chega lá, não tem as coisas, sabe? E você faz, tá, e agora, né? Como é que eu vou me virar com isso? Como é que eu vou fazer? O Ruben, que era o tour manager, né, dessa turnê, do Arcturus, ele me contou uma vez com o Mayhem, eu não lembro agora a cidade, ele falou que quando eles chegaram, o técnico de som se recusou a fazer o show. Assim. Isso é o tipo de coisa que sabe, por pior que esteja a situação, eu não estou ali sendo contratado para julgar se é ou não é, entendeu? Eu reporto tudo, quem é o manager, né? Falo, olha, a situação é essa. Dá para fazer? Dá para... Quer, não quer, tudo bem. Aí a decisão é dele, né? Agora, ele contou que uma vez, eu não lembro agora qual cidade, mas ele falou que não tinha os negócios que ele queria. Aí o cara pegou, voltou para o hotel e largou o show. Aí a equipe local teve que fazer o show, teve que fazer o som deles. E assim, não vamos dar nomes aos bois, né? Até porque é para não expor ninguém. Mas você conseguiu, né? Você até o pessoal com o Felipe e tudo mais, teve uma turnê de uma banda suíça, que eu não vou falar o nome, né? Que depois de tomar ter uma turnê infernal com um determinado produtor, né? Teve que cancelar a turnê, né? E aí resolveu de despedida fazer um show, né? Despedida não, mas pelo menos fazer um show minimamente decente aqui no Rio de Janeiro. Pois é. E aí avisou para vocês com um dia de antecedência. Foi, né? cara. E é uma banda grande com vários instrumentos, até sanfona. Sei lá, são 15 pessoas na equipe, né? Em tudo. E aí, assim, como foi essa logística? A gente não pode dar nomes aos bois. Esse dia foi louco, porque um amigo meu de São Paulo me ligou e falou, olha, caiu a turnê toda e os caras estão no Rio. Eles estão chegando no Rio agora. Só que eles vão... Isso era, acho que, domingo. Aí ele falou, eles vão ficar no Rio até quarta. Você é a única pessoa que eu conheço que pode levantar esse show aí. Eu falei, tá bom, deixa eu dar uma pesquisada. Pesquisei a banda, pesquisei todo mundo. Aí entrei em contato com o manager deles aqui. Aí daqui ele me botou em contato com o manager deles na Alemanha. Eu conversei com o pessoal lá na Alemanha. E assim, foi o domingo e a segunda-feira inteira. E a gente marcou o show para terça, né?
Mas rolou, foi bom, né? Foi bom, a casa encheu, o show. E a banda era muito tranquila, você via que assim, a banda era um amor, que você era via culpa que realmente do produtor, o argumento, a culpa foi do produtor mesmo, né? Total, assim, total. Foi um show super tranquilo. Você via que a banda queria fazer acontecer, tentou, chegou ao limite mesmo, e você vê que... Até pelas coisas que eles falaram também. Né? E aí você vê exatamente isso, assim, que é lidar, às vezes, com essa falta de profissionalismo e ter que fazer a coisa acontecer Sim. até um certo ponto que também... Também não dá, assim, né? Isso eu acho que... Você já passou por esse momento de chegar e falar, agora não dá aqui, não dá para ficar, não vamos tocar? Já. Não, já de diversas formas, né? Sei lá, com a Nerfly teve uma vez que a gente estava na Flórida e assim, as condições lá eram muito ruins e o cara não queria pagar o... Pô, na Flórida era ruim? Na Flórida. Na Flórida? A gente tinha acabado de tocar em Tampa. Não era na Disney, não? Vocês não foram tocar na Disney? Não, a gente tinha acabado de tocar em Tampa, depois ia tocar em Jacksonville. Foi em Jacksonville. Agora tira uma dúvida mesmo. Como é uma condição ruim numa Flórida? Que a gente sempre imagina, não, ali vai ter uma estrutura. Até porque, assim, os equipamentos vagabundos, né, que a gente tem lá aqui são bons, lá são tidos como baratos. Sim. Então, assim, não, e a gente estava com equipamento... Como é uma condição ruim num lugar desse? Cara, é igual em qualquer lugar. Era um boteco, né? Era aqueles shows durante a semana que era um boteco, entendeu? E que não tinha realmente estrutura. E o cara não queria fazer o acordo que a gente queria. Karaokê, show de extremo, né? Tipo, um dia karaokê, outro dia show de extremo. Exatamente. Então, assim, tem que saber lidar com essas coisas, assim, principalmente esses shows durante a semana, que são os shows de segunda, quarta, assim, são os piores, né? Então, se você toca para 10 pessoas, você tem que estar feliz da vida, saca? Porque aqui não tem, né? Aqui Mas não lá na tem Flórida vocês cancelaram o show. Cancelamos. Mas acontece, eu já vi artistas aqui. O Satírico, por exemplo, eu estava fazendo a direção de palco deles aqui do Rio. Na verdade, eu fui chamado para fazer só o monitor, né? Só o som que eles ouvem, né? Que a gente chama de monitoração. E estava sem direção de palco. Que é o famoso retorno também. O retorno. E estava sem diretor de palco. Só que a estrutura não estava montada correta. E assim, nada estava funcionando, eles tentando passar som, nada funcionava. Os caras falaram, se em 20 minutos não funcionar, a gente vai embora, acabou, não vai ter show. E eu conhecendo nosso amigo produtor do show, falei, cara, eu não vou deixar ele nessa rabuda, vou resolver isso aqui. E resolvi, montei tudo, fiz o cabeamento todo de novo lá, liguei todos os negócios e funcionou. Mas os caras já estavam irritados, assim, eles já estavam querendo chutar o balde mesmo. E aí, no final das contas, quem estragou o show fui eu, né? Depois do show. Essa história não pode... Que eu entrei no meio do palco para tentar resolver um problema, acabei estragando um clima de um show de metal extremo, né? Mas essa história fica para outro dia. Né? Não, mas aí, justamente como fala, assim, e aí produção, assim... Qual o mínimo que você precisa assim para uma produção de palco? Uhum. Então, assim, o mínimo necessário para você fazer um show decente. O que é necessário numa casa? É você entender a demanda do artista, né? A gente pode até usar o antigo Odisseia, o Kubrick, né? Como exemplo. Ali tem um espaço mínimo, né? De palco, tudo mais. E você tem os equipamentos que ligam do palco. E só para o pessoal de outros estados que estão assistindo, né? Seria uma casa para suas 250, 300 pessoas, show. Então, é uma casa, o tamanho do Manifesto também de São Paulo. Isso. Mas é uma casa que abrigou Mayhem, Satyricon, Marduk... Não, tanto o Manifesto quanto o Kubrick são locais importantíssimos para a cena de rock. Tanto de São Paulo quanto do Rio. Tanto do Rio quanto de São Paulo. Red Fang, o próprio Red Fang foi lá, Price, Circa Survive. O primeiro show de metal que teve lá foi eu que produzi, foi o Marduk, em 2010 ou 2011. Foi o primeiro evento até então nunca tinha tido metal lá. Se tornou uma casa tradicional para show de rock, indie, metal, black metal, death metal, metal melhor, o que for, o Odisseia, que é a única casa com uma estrutura mínima para comportar um show decente, profissional
para suas 250, 300 pessoas, né? Sim, e aí, como sim. é uma estrutura de uma casa dessa? Porque você pode até ter casas assim que vão ter estrutura similar, mas não vai ter esse nível para Não, a abrigar um qualidade show que técnica, comporta esses artistas. Aí, como é essa estrutura mínima que tem ali? Então, primeiro lugar é a parte de palco, né? Você tem ali os equipamentos e as coisas que vão ajudar a monitorar os artistas que estão no palco, vão se ouvir, né? O retorno. E a parte que o público ouve, né? Que é o PA, a mesa de som e etc. Então, ali tem uma estrutura mínima, decente, aqui para os padrões do Rio de Janeiro. E deixar claro que estrutura mínima não quer dizer que é ruim. A estrutura é realmente necessária para acontecer. Exatamente. Até porque toda casa de show vai ter uma estrutura, entre aspas, mínima, que é aquela que para fazer o show que comporta aquele artista, né? Obviamente vai ter artistas que são mais exigentes, aí você tem que trabalhar com backline, aí até o Pascarilo, né, que é uma grande referência de backline, ele já entra para entrar nesse extra, né? Que às vezes é um equipamento mais melhor, um equipamento mais raro, uma coisa mais específica para comportar o artista. Então, assim, e tem algumas coisas, às vezes, adicionais, né? O Grave Digger, que a gente fez lá, era o mesmo caso do Satyricon. Eles pedem mesas separadas para parte de monitoração. Então, você tinha que colocar um adicional na casa, né? Que a casa só tem uma mesa de som. E assim, tem eventos e eventos, né? O Udo lá também foi assim, também precisa de uma mesa extra. Então, o grande lance é você casar. E assim, o Udo foi lá, né? Foi. Aí você vê aquela diferença de tamanho de artista que a gente fala, que o Udo é gigantesco, né? Óbvio, na Alemanha, né? O vocalista da Sept, mas é um show que ele faz lá para milhares de pessoas, né? No Rio de Janeiro, você é um show que ele comporta 300 pessoas, né? Então ele não pode também vir para cá, né? E aí você vê essa diferença de público, né? Tem. Não, tem muito, né, cara? E é isso, para quem está na estrada, tá acostumado. O Ectomorph mesmo estava tocando em festival na Europa de 70 mil pessoas, 80 mil pessoas. E aqui na América, no São José dos Campos, devia ter umas 30 pessoas, sabe? 40. E aí você vê que o cara é artista mesmo. Ele vai tocar e o objetivo é mostrar o trabalho para os 40 e fazer um show também bom para os 40 ali, né? Vou te dar outro exemplo deles também, que foi bem interessante. Foi na Argentina, em Buenos Aires. O show deles foi domingo e o nosso voo era só na terça. Aí eles tocaram no domingo, numa casa que foi até onde foi o Borknagar lá. E... enfim, foi legal, assim, o show não foi mil maravilhas, mas foi bom, assim, sabe, rolou tudo certinho. Aí na segunda-feira, a gente tava lá de bobeira no hotel, aí o produtor, ele, Felipe, o que você acha dos caras tocarem hoje? Eu falei, vou tocar hoje, segunda? Ele, não sei o quê, porque tem um bar chamado V-Club, que é um bar de esquina, que ele justamente faz um V, né? O V-Club, não sei o quê, no centro de Buenos Aires, assim, assado. E é uma casa pequena, tipo um calabouço aqui do Rio, né? E a gente faz bilheteria aberta, não sei o quê, o pessoal contribui e tal. Falei com a banda, e a banda, tipo, pode ser, né? Não sei. Eles estavam meio assim, eles não estavam muito afim de tocar, não. Aí o cara conversou com ele, não, é legal. Eu falei, pô, mas segunda-feira ele é legal. Eu falei, então tá bom. Aí convenci a banda. Quando a gente chegou lá, assim, o show foi lindo, né? Um lugar pequeno, ficou lotado, deu para os caras fazerem uma grana, vender as coisas, foi tudo, foi melhor do que o show que estava programado para o domingo. E aqui no Rio, que tem 2 circo voadores, né? No México e no Rio de Janeiro, né? E o Circo Voador do Rio de Janeiro tem essa fama justamente por isso, que é uma casa relativamente pequena, que vem artistas grandes para tocar em uma casa para 1.000 e poucas pessoas, né? Que assim, mas são artistas que comportam um público maior ainda, mas que já tem essa característica de fazer os shows, a estrutura ser boa e ter um clima que faz com que assim, o show, por mais que não é pequeno, mas a qualidade aumenta muito, funciona, né? Funciona bem. Então, assim, você não vê nenhum artista tocar num circo voador reclamando que o local é pequeno, pelo contrário. Exatamente. E,
Bom, a gente teve um problema desse com o Cradle of Filth, né? Por causa da quantidade de praticáveis. Isso fica para depois. Por causa da quantidade de praticáveis no palco, né? Mas então, Felipe, e por sinal, agora para a gente encerrar aí, quais são as suas previsões aí? Previsões não, porque você não é astrólogo, nem vai fazer, nem vidente, mas seus projetos aí para 2021, 2022, que você está esperando, torcendo aí, quais são, o que está fazendo, como vai ser o mercado, o que você tem aí de projetos aí para 2021 e 2022? Então, uma das últimas coisas que eu fiz com a No Class foi uma parceria com o Sesc São Paulo, e a gente estava vendendo alguns artistas lá para o Sesc, e essa parte ficou completamente parada. Então, esse é um dos lados do business que eu espero que volte. Mas acho que, em primeiro lugar, tem que ter a vacina, né? Tem que ter... assim, está sendo um período bem obscuro, bem triste, né, para os profissionais do entretenimento ao vivo, como a gente. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acredito que isso está sendo quase como uma mola propulsora, sabe? Um elástico, tá puxando, porque a hora que, de fato, for liberado, eu acredito que a gente vai ficar com a agenda lotada. Assim, não vai faltar trabalho para nenhum técnico, nenhum profissional do entretenimento ao vivo. Agora, a minha esperança é que isso ocorra o quanto antes, né? Eu converso com alguns amigos chilenos, alguns amigos europeus, que também estão passando pelas mesmas coisas, né? Pessoal de outras produtoras, agências também, então tá todo mundo desesperado, assim. Se eu puder dar um conselho, calma. Já aguentamos aqui, vão completar 1 ano nisso, mas que a ideia é sair para cima, né? E assim, por mais, obviamente, a pandemia é devastadora em vários sentidos, né? Primeiramente, a quantidade de mortes, que a gente não pode ignorar, sendo a pior parte da pandemia. Sem Mas dúvida. aí você tem um reflexo também em setores, né? E o setor da cultura foi um setor extremamente prejudicado. Mas, obviamente, não pode botar o burro, a carroça na frente dos bois, né? Tem como. Então, a pandemia tem que primeiro se resolver, né? Sem dúvida. Para o mercado continuar, né? E aí você vê exatamente isso, assim, que não é uma preocupação, você até falando, né? Não é uma preocupação só do Brasil, não é uma coisa que está ruim só no mercado brasileiro, é global, né? Global. E aí todo mundo aí nessa esperança, né, de sair a vacina, né? O Rodrigo tinha falado uma coisa até que é muito, muito certa, né? Que o problema é que não adianta também só sair num país, você tem que sair num todo. No todo, porque você também não consegue, não vai conseguir fazer a fazer turnê, não vai conseguir fazer. Então você tem que ter a pandemia pelo menos controlada em grande parte dos países. Exatamente. Então você cria restrição, né? Barreiras, artistas dos Estados Unidos não podem entrar em tal lugar, de tal lugar não podem entrar em outro. Isso é complicado, cara. Isso é bem complicado. E aí a logística fica quase inviável, né? Então, por isso que eu acho que assim também vai ser um bom momento para os shows pequenos, para justamente esse mercado underground. Eu acho que os artistas os shows até 300 pessoas vão ser os primeiros shows a acontecerem e é a hora desses artistas menores mostrarem seu valor, entendeu? Eu acredito que assim, eu tô com uma banda nova também. Aí também aproveita para falar aí da banda, fazer propaganda. Se chama Nada, Nadha. A gente está gravando ainda, então não tem nada para mostrar, mas em breve vai tá aí no mercado. Mas assim, meu ponto como músico, né, dessa nova banda, eu observo justamente isso. Eu acho que vai ser uma oportunidade para os artistas menores mostrarem o seu valor nesses eventos menores, porque as pessoas vão querer sair, vão querer, sabe? As pessoas estão desesperadas por um show, por alguma coisa assim. Então, eu acho que a hora é essa, a oportunidade vai ser essa, mas é bom ficar atento também, porque vai ser uma concorrência grande, vai começar também tudo, né? Todos os festivais, se não bastasse, a gente já concorre aí com Netflix, com
telecine, não sei o quê, com entretenimento em casa, né? As pessoas já estão se acostumando, já estão adaptadas a esse lazer e entretenimento em casa. Agora vai ser a chance de mostrar o seu valor mesmo, mostrar para o que veio. Bom, Felipe, primeiro agradecer o pessoal as intérpretes de Libra, que hoje tiveram uma dificuldade especial de conseguir traduzir em Libras o nome das bandas, né? E para quem tiver dificuldade, também só ler o nome na camisa do Felipe, do nome do Borknagar. Mas, pessoal, valeu. Vamos continuar, então, nesse ciclo depois de debate. Obrigado aí para quem está assistindo a gente. Um abraço. Valeu, Felipe, por tudo. Valeu, obrigado. Falou aí. Tamo junto. Abração. Valeu.